O Entender o Direito de hoje vai falar sobre um tema que está nas manchetes dos principais jornais do mundo todo. A possibilidade de uma intervenção militar norte-americana na Síria. E também a política internacional norte-americana, que envolve, entre outras coisas, o controle sobre a informação. E para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo o professor de Direito Internacional da Universidade Estadual de Maringá e membro do Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos, o professor Luiz Alberto Araújo. E ele vai falar um pouquinho com a gente sobre essa política intervencionista norte-americana no Oriente Médio. Antes de mais nada, bem-vindo ao Entendendo Direito, professor. Muito obrigado. Como é que a gente pode entender essa política norte-americana? Nós tivemos a chamada Primavera Árabe, em que se criou uma expectativa da busca pela liberdade pelos povos árabes, derrubando, entre aspas, governos que eram considerados inconstitucionais, autoritários ou não legítimos. Mas no final a gente acabou tendo ditaduras também. Como é que eu posso entender essa possibilidade de uma intervenção americana? Nós temos que analisar esse contexto, eu acho que voltando um pouquinho para a época colonial. É uma região, a região do Oriente Médio, que foi colonizada praticamente pela Europa. Nós temos o caso concreto da Síria, que foi protetorado francês. Nós temos o Egito, que pertenceu aos europeus. Temos a região da Palestina, que foi protetorado britânico. Então nós temos já uma cobiça do Ocidente em cima do Oriente Médio, que não é de hoje, é uma coisa antiga. Mas nós estamos observando uma geopolítica de uns anos para cá extremamente agressiva no sentido de desestabilizar o Oriente Médio. Nós observamos isso na Guerra do Golfo, na Primeira Guerra do Golfo e a Segunda Guerra do Golfo em relação ao Iraque, e é bom que se diga que o Iraque é o quarto produtor de petróleo do mundo. Na verdade, é o segundo produtor do Oriente Médio, só perde para a Arábia Saudita, e é o terceiro, é o quarto do mundo, porque o terceiro é a Venezuela. Então, nós vimos que já no Iraque foi criada uma situação de desestabilização muito estranha, com o argumento do 11 de setembro, argumento estranho também, porque no 11 de setembro não havia iraquianos envolvidos. Haviam 19 sauditas, pessoas com nacionalidade da Arábia Saudita, e o próprio Osama Bin Laden era saudita. Então, se atacou, primeiro, na Primeira Guerra do Golfo, o Iraque com o argumento de que havia armas químicas, havia armas de destruição em massa, etc., mas foi motivado por um erro do Iraque, que foi uma invasão ao Kuwait. O Iraque acaba invadindo o Kuwait, que era pró-Ocidente, com o argumento de que o Kuwait estava, de alguma maneira, baixando muito os preços de petróleo e descaracterizando aquilo que a OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo, determinava. Além disso, havia um problema histórico, porque os iraquianos sustentavam, e com alguma razão, que o Kuwait era território iraquiano. Então, eles anexam, eles fazem uma invasão rápida, fazem uma anexação formal no judiciário, no poder legislativo do Iraque, e a partir daí se desencadeia a Guerra do Golfo, com o Bush pai. Só que é autorizado pelas Nações Unidas. Essa primeira guerra foi autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU, e nós tivemos numa sequência, houve uma invasão durante algum tempo, o Kuwait foi desanexado novamente, e foi invadido o Iraque rapidamente, mas não podemos nos esquecer de uma coisa. O Saddam Hussein, ele era protegido dos Estados Unidos. Tanto que logo após esse conflito, nós vimos o quê? Um conflito fratricida com o Irã. Na verdade, o conflito foi anterior ao do Irã, porque o Irã, não sei se vocês se recordam, o Irã foi tomado por ayatollahs, o Irã é a antiga Pérsia. A Pérsia muda o nome para Irã a partir de 1935 e nós temos uma modificação de política porque o rei tinha sido deposto pelo pai do Shah Reza Pahlavi, e o Shah Reza Pahlavi é deposto pelos ayatollahs da Revolução Islâmica, pelo Khomeini, que estava em Paris e vem. Pois bem, torna-se então o Irã uma república, a Pérsia, a antiga Pérsia, uma república islâmica, já tinha influência islâmica muito forte, mas
o zoroastrismo, que era a religião deles, é praticamente banido, né? E o islamismo passa a vigorar muito fortemente. E o que nós vemos? Nós observamos que se cria um antagonismo muito grande dos novos ayatolás, Khomeini principalmente, em relação ao Ocidente, embora ele tenha passado muito tempo na França, e a revolta ele montou, na verdade, na França. Ele monitora todo o movimento da Europa. Monitora o movimento da Europa, A chegada dele no Irã em 1979 foi um acontecimento. Exatamente. Pois bem, o que se monta ali nessa região? O Saddam Hussein era pró-americano e armado pelos americanos e inicia-se uma guerra contra o Irã, principalmente depois de uma invasão à embaixada norte-americana. Há uma invasão de islâmicos universitários na embaixada norte-americana, longa invasão. Os norte-americanos tentam por 2 vezes retomar a embaixada com ações de comandos, ações trágicas, porque não dá certo, eles acabam batendo os próprios helicópteros no ar quando vão desembarcar, etc. O fato concreto é que se estabelece, então, se motiva uma guerra entre o Irã e o Iraque, uma guerra fratricida, onde morrem milhares de soldados dos 2 lados. E a primeira guerra do Golfo, então, o Bush pai era o presidente dos Estados Unidos, né? Se a justificativa foi a invasão do Kuwait, mas nós sabemos que existiam outras coisas por trás. E veio uma segunda guerra do Golfo na sequência, que foi a do Bush filho. A primeira autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU, a segunda sem autorização do Conselho de Segurança da ONU. A primeira foi feita pelos norte-americanos comandando uma coalizão. Na segunda vez, os norte-americanos, apesar de não serem autorizados pela ONU, invadem o Iraque, acabam destruindo toda a infraestrutura, e o Iraque, que tinha nacionalizado o seu petróleo anteriormente, hoje tem companhias multinacionais o tempo todo extraindo e prospectando petróleo na região. Não se esqueçam que é a 4ª produção de petróleo do mundo, a 2ª do Oriente Médio. Como eu disse, no Oriente Médio eles pedem para a Arábia Saudita, para a segunda, não me lembro se é a Líbia, e depois vem a terceira, que é a Venezuela, era a Venezuela, né, hoje com problemas na petrolífera venezuelana, e na sequência o Iraque, a 4ª produção. Agora vejo, a guerra do Iraque, qual foi o argumento utilizado pelos norte-americanos para a segunda guerra do Iraque, para a invasão do Bush? O argumento é que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. Para evitar essa guerra, existia uma organização, não para evitar a guerra, a organização era anterior à guerra, uma organização para eliminar as armas químicas, organização internacional dirigida por um brasileiro, que pegou a organização com 50 e poucos membros, subiu para 80 e foi para mais de 100. E ele tentou, de todas as maneiras, evitar a guerra, fazendo com que o Iraque, do Saddam Hussein, assinasse uma série de documentos permitindo a diminuição das armas químicas a um nível mínimo possível, ou até a eliminação completa. Só que, curiosamente, quando esse brasileiro começou a ter êxito nessa empreitada, ele que era um diplomata brasileiro, de trazer o Iraque para dentro da organização, curiosamente ele começa a ser solapado pelos norte-americanos e acaba num golpe onde eles argumentaram que havia um descontrole administrativo na organização, etc., ele acaba perdendo o comando e o Iraque, que estava praticamente aderindo, já tinha aderido a essa organização de eliminação de armas químicas, acaba ficando, afinal, sem condições qualquer de investigação, e nós temos a Segunda Guerra do Golfo mantida e efetivada pelo presidente Bush. Professor, quando você coloca, então existe uma arquitetura, eu vou colocar como uma arquitetura norte-americana, em que ela utiliza de diversos meios para poder gerar fatos, alguns acontecimentos que, quando acontecem na mídia internacional, parece que é uma proteção à vida humana, mas no fundo existe uma certa manipulação desses dados. É uma geopolítica. É uma geopolítica, como nós temos algumas geopolíticas modernas. A globalização é uma geopolítica.
Nós achamos que a globalização é uma coisa natural, etc. Existe, claro, como natural, uma globalização de comunicações, você fala aqui... De comércio, etc. Mas a globalização é uma geopolítica, como existiu o imperialismo como geopolítica no passado, etc. Mas vejam vocês, a geopolítica norte-americana e inglesa, é bom que se diga que ela não é só norte-americana, ela é também inglesa e dos países membros da OTAN. Ali na Europa ela é interessante, porque o argumento que foi utilizado para a Guerra do Golfo, da Segunda Guerra, a invasão do Iraque, foi que existiam armas químicas. O que nós vimos depois da invasão? Nenhuma arma química foi encontrada. Inclusive o primeiro-ministro inglês chegou a admitir que alguns relatórios tinham sido forjados. Claro que forjados, etc. E eu me lembro bem na época que o secretário de Estado, era o general Colin Powell dos Estados Unidos, mostrou fotos com instalações de produção de armas químicas e tal. Fotos comprovadas depois que eram de instalações industriais farmacêuticas. Isso foi comprovado no segundo momento. Hoje, os norte-americanos não negam que não existiam armas químicas. Só que, vejam, acabaram prendendo o Saddam, que era um ex-aliado. Levado ao julgamento. 13 meses no julgamento, acabou executando, enforcando, ele acaba sendo morto então. Eles continuam lá até hoje retirando petróleo. Aquele petróleo que era nacionalizado pelo Iraque, que durante um período, num golpe militar, nacionalizaram o petróleo, ele passa a ser dividido entre multinacionais petroleiras, tanto a prospecção quanto a retirada do petróleo. E nós vemos hoje o Iraque com a infraestrutura destruída, sendo reconstruídos com tudo superfaturado por empresas britânicas e empresas norte-americanas. Bom, estamos conversando com Luiz Alberto Araújo, professor de Direito Internacional também, membro do Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos. No nosso próximo bloco, nós vamos falar um pouco sobre a Síria. Toda essa construção que o professor fez, resgatando historicamente a questão das duas guerras do Golfo e essa tensão que existe hoje no Oriente Médio, e nós vimos agora no final, inclusive com acusações de armas de destruição em massa no Iraque que na prática não existiram. Como é que elas podem nos ajudar a entender a possibilidade de um conflito na Síria? Daqui a pouquinho, Entendendo Direito volta. O Entendendo Direito está de volta. Aqui comigo o professor Luiz Alberto Araújo, que é professor de Direito Internacional da Universidade Estadual de Maringá e é membro também do Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos. Estamos conversando sobre os conflitos no Oriente Médio, a possibilidade de uma intervenção norte-americana na Síria. E a questão da Síria, professor, existe a acusação da utilização de armas químicas que levaram à morte de um grande número de civis na Síria, que é o grande argumento, a grande discussão para uma intervenção militar. Obama disse que é preciso dar uma resposta à altura aos sírios. Agora se levantou que boa parte do povo norte-americano nem quer essa guerra, mas parece que o Barack Obama está empenhado em uma ação. E o senhor retomou aí no primeiro bloco uma discussão histórica de envolvimento de duas guerras, as duas guerras do Golfo, explicou um pouco antes o neocolonialismo britânico dos países europeus do Oriente Médio. Como é que a gente pode entender esse conflito na Síria e relacioná-lo com a questão do Iraque? Nós temos que pegar a região do Oriente Médio como um conjunto. Então, nós temos que visualizar o Irã, a antiga Pérsia, o Iraque, a antiga Babilônia. Temos que visualizar o Egito, a Síria, o Líbano, a Líbia e a Jordânia. Então, se nós visualizarmos esse conjunto, nós vamos entender um pouco o xadrez do Oriente Médio. A Síria, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é que antes de uma ação militar forte da potência hegemônica norte-americana, e eu quero deixar muito claro aqui que eu não tenho nada contra os Estados Unidos, muito pelo contrário, eu estou fazendo uma análise simplesmente de geopolítica estratégica,
Sempre antes de uma ação mais forte, como uma ação das duas invasões do Iraque, onde estão até agora, e o Obama fez toda uma campanha dizendo que tiraria até 2010 ou 2011 as tropas do Iraque. 147 mil soldados. E, na verdade, as que ele retirou, ele substituiu por mercenários, por empresas privadas de mercenários. Perdão. Então, eles sempre, antes de uma invasão, eles satanizam o chefe de Estado. Nós vimos a questão do Iraque. Saddam era um monstro, Saddam Hussein, que antes era um amigo, um aliado, etc., passou a ser um monstro e, afinal, uma pessoa maldosa que fazia ataques aos curdos, e realmente ele fez ataques aos curdos. Aliás, o primeiro grande ataque químico que nós tivemos foi Saddam contra os curdos, porque a região do Iraque tem uma parte que é o antigo Kurdistão, né? O Kurdistão, na verdade, foi destruído enquanto país, o Iraque ficou com uma parte, a Turquia com outra e daí por diante, né? O próprio Irã ficou também com a parte. Irã Todo mundo, inclusive, ataca os curdos. Os curdos, exatamente. Pois bem, então veja, nós estamos vendo a mesma coisa acontecer agora. Eles estão satanizando o presidente da Síria. Pode não ser flor que se cheire. Na verdade, o presidente da Síria... A Síria é interessante, que é um país que já foi um protetorado francês. Ele foi membro da República Árabe Unida. Houve um período em que Egito e Síria se uniram e fizeram a famosa RAU. Quando eu fazia faculdade no Rio de Janeiro, eu me lembro que eu fui várias vezes a uma representação da RAU, conversar com os membros da República Árabe Unida, que era uma união da Síria com o Egito. Né? E diga-se de passagem, o Egito que tem um exército poderoso, né? Nós não podemos esquecer disso. A população egípcia é grande, a população do Irã é grande, do Iraque é grande, Israel tem uma população pequena, né? Enquanto no Irã nós pegamos 72 milhões de pessoas, Israel são, dados os últimos 2009, tanto de um como do outro, do ano 2009, a população é praticamente 7 milhões e pouco, não é 8, chegando talvez agora a 10, não é? A 10 milhões. Só que com um exército poderoso, porque é um exército mantido pelos norte-americanos. Uma coisa interessante que deve se comentar aí também a respeito de Israel, que faz parte desse tabuleiro de xadrez geopolítico, é que Israel foi transformado em Estado em 1948 pela ONU. Diga-se de passagem, quem chefiava a Assembleia Geral era um brasileiro, que bateu o martelo e criou o Estado de Israel, mas não criou um só, criou 2 estados, que foi a ONU criou o Estado de Israel e o Estado palestino, árabe-palestino. Um foi efetivado, o outro não. Só o Estado de Israel foi efetivado. Mas Israel hoje ele nada mais é do que a mão armada norte-americana no Oriente Médio, né? E o Israel há muito tempo tem conflitos com os seus vizinhos ali, talvez menos com a Jordânia, mas uma série de conflitos até ideológicos, porque nós, se vocês se lembram bem, a Guerra dos 6 Dias, né? Na Guerra dos 6 Dias, Israel aumenta seu território brutalmente, né? Em 6 dias, ataca simultaneamente o Egito, ataca a Síria, ataca a Jordânia, então aumenta o território para o lado do Rio Jordão, Jordânia, era a antiga Cisjordânia, que ia até a metade da cidade de Jerusalém, aumenta o território, toma Jerusalém inteiro, porque quando o Papa Paulo VI visitou Jerusalém, a metade da cidade de Jerusalém era da Jordânia. Então a Jordânia vinha até ali. Empurra a Jordânia para além do Rio Jordão, né, da região chamada Transjordânia, e aumenta o território para o lado da Jordânia, mas aumenta também nas colinas de Golã, para o lado da Síria. Então toma as colinas de Golã, que é o território sírio, e não se esqueça que é a região do Canal de Suez, do Egito. O Israel foi criado e se acomodou. Não, ele aumenta, na Guerra dos 6 Dias, ele aumenta o tamanho. Se nós pegarmos o mapa de Israel antes da Guerra dos 6 Dias, era um, e após outro, né? Depois, com o tempo, eles foram deixando um pouquinho aquela região de Suez, até porque o Egito e a Síria, eles tentaram, num dia de Yom Kippur, a chamada Guerra de Yom Kippur, eles tentaram tomar de volta as colinas de Golã, afinal, a região do Suez, mas não conseguiram, não conseguiram. Então, na verdade, o Egito, os judeus acabaram flexibilizando um pouco para o lado do Egito, mas para o lado da Síria, não. Endurecendo. Bom, o fato concreto é, então, a Síria foi um protetorado francês durante um período, e a Síria foi invadida até pela Turquia, pelo grupo otomano. Então, ela foi da Turquia, foi francesa, etc. E através de alguns golpes militares, pelo menos um golpe mais recente,
O pai do atual presidente assume o poder. Ele fica até a morte. Esse presidente assume, ele está no poder desde o ano 2000, o atual, né? E eleito, foi reeleito, se não me engano, em 2007, reeleito novamente. E nós temos hoje esse imbróglio montado, essa acusação de que a Síria tem armas de destruição em massa, principalmente armas químicas. Não é? Mas, na verdade, esse jogo todo é um jogo de poder, que você falou bem no começo, montado a partir da Primavera Árabe, essa segunda parte a partir da Primavera Árabe. Não é? Primavera Árabe que foi estranha, né? Porque as verdadeiras ditaduras do Oriente Médio, do Oriente, as árabes, estão lá até hoje. A Arábia Saudita, não é? A do Catar, essas ditaduras piores que tem, com os chefes, os atuais governantes violentos, etc., ninguém mexe, né? Ninguém mexe porque fazem parte de uma geopolítica do Ocidente. O caso concreto da Arábia Saudita é são peças aliadas que você as mantém para criar um peso contra os inimigos tradicionais. Claro. Então, veja, essa destabilização que destabiliza o Oriente Médio, isso acontece a partir da Primavera Árabe, agora muito fortemente, se tirando alguns governos legítimos. Nós tivemos o caso do Egito, onde o presidente do Egito foi, inclusive, condenado. Nós tivemos o caso de uma tentativa da Síria, que não deu certo, uma tentativa na Jordânia, mas o rei da Jordânia conseguiu segurar as coisas, não permitiu, mas tivemos mudança em vários países, mudança de governo. Agora, seriam mudanças para governos melhores ou piores? Essa é a pergunta. Tira uma ditadura, não parece ser melhor. Nós temos um caso concreto muito estranho, que foi o caso da Líbia. A Líbia do coronel Gaddafi, eu não sei se lembra os mais velhos, o Gaddafi ele era execrado há muitos anos atrás. Ultimamente ele estava light, amigo da França, etc. E o Gaddafi acaba sendo morto numa intervenção da OTAN, também não autorizada, e com tropas árabes de vários países, uma colisão árabes, né, que, como tem hoje na Síria. Não pensem em vocês que são sírios que estão lutando na Síria. São pessoas da Arábia Saudita e de outros países que estão infiltrados lá nessa guerra civil interna. Mas no caso do Gaddafi, nós tivemos aquela morte horrenda dele, inclusive. Pareceu como se morresse com um tiro, mas na verdade ele foi empalado, né? Houve um empalamento. Isso eu tenho, a Folha de São Paulo e o Estadão, com 2 notas pequenas da época, falaram que usaram o famoso empalamento que se usava no passado com ele. Pois bem, voltando um pouquinho à questão da Síria. O que nós observamos? Estão criando na imprensa um clima segundo o qual a Síria não respeita direitos humanos, não respeita o direito internacional humanitário, etc. E a coisa foi crescendo de uma tal maneira. Claro que a repressão tem que fazer. Qualquer Estado que é atacado internamente para derrubar o governo, isso aconteceria até no Brasil. Ele tem que reagir contra aqueles que atacam. Porque o Estado está lá, foi eleito, o governo está eleito. O Estado, aliás, os governos passam, o Estado se mantém, né? O governo está no poder, ele começa a ser atacado por rebeldes, é evidente que ele tem todo o direito de reagir. O problema é qual o nível de reação que é permitido. Então, o que se reclama muito agora é que eles estariam utilizando o excesso na reação, não respeitariam os direitos humanos e usaram armas químicas. O uso da arma química é uma coisa estranha, porque eles usaram armas químicas 2 ou 3 dias antes de uma inspeção da ONU. Eu pergunto o seguinte, qual a pessoa que, se tiver uma infecção de dengue em casa, 2 dias após, 2 dias antes, enche de água contaminada, etc. Né? Então, qual seria o motivo pelo qual eles usariam arma química a 2 dias da inspeção da ONU? Né? Então, é uma coisa muito estranha. Eles dizem que não usaram, como o Saddam dizia que não tinha armas químicas e nem destruição em massa, o Saddam Hussein. E não tinha, porque foi comprovado depois que entraram que não tinha, que era só um discurso do presidente Bush da época, tanto do Bush pai como do Bush filho. Professor Luiz, eu tenho 1 minuto, mas eu preciso de uma resposta do senhor. O senhor acredita que deve ocorrer uma intervenção norte-americana na Síria, ou agora, com esse desenho um pouco diferente, só os franceses apoiam, existe um distanciamento dos outros países europeus, mesmo a OTAN,
Não tem muito interesse? Os franceses apoiam, mas não a população francesa. Sim. Como os ingleses apoiam, e agora nós vimos que o parlamento inglês não apoia, numa votação não permitiu. A vontade de intervir os norte-americanos têm, só que há um problema que é grave ali. A Síria não é o Iraque. A Síria não é o Iraque, a Síria tem proteção russa, não é? A Síria goza de simpatia da China, tanto que os russos estão de alguma maneira tentando evitar o conflito, etc. E parece que os norte-americanos recuaram, pelo menos temporariamente, dessa ideia. Só que, vejo, a queda do poder para eles é condição sine qua non. Eles querem tirar de qualquer maneira o poder que está constituído na Síria. Se vai ser através de uma intervenção ou não sabe. A intervenção autorizada pela ONU não será, porque no Conselho de Segurança da ONU, a China e a Rússia, a antiga União Soviética, a atual Rússia, a Comunidade de Estados Independentes Russos, fazem parte do Conselho e fazem parte daquele grupo de 5 que podem vetar. Então, aparentemente, para os próximos dias, tudo indica que vai se tentar uma inspeção, que ele entregue armas químicas, etc. Agora, a médio prazo, eles querem retirar, assim, não sei de que maneira, o presidente que está no poder. Professor Luiz, muito obrigado pela sua explicação, acho fundamental, essa explicação que resgata um pouco a história do Oriente Médio e deixa para nós, para os nossos telespectadores, um conhecimento razoável para poder avaliar agora o que está acontecendo. Eu gostei no final, pelo menos para os próximos dias, não teremos intervenção. É como se fosse a previsão do tempo, né? Nos próximos dias não deve chover, pelo menos ataque norte-americano na Síria. Muito obrigado, professor, pela sua presença. Muito obrigado. Conversei com o Luiz Alberto Araújo, professor de Direito Internacional da Universidade Estadual de Maringá e membro do Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos. Falamos aí sobre a questão da Síria e a possibilidade de uma intervenção norte-americana. Até o nosso próximo programa.